Há casos que parecem encerrados. Plutão é um deles. A maioria de nós se lembra da sua história. O nono planeta que em 2006 foi publicamente rebaixado. Riscaram seu nome da lista e o enviaram para o exílio, nos confins do Sistema Solar. Fim da história. Mas e se eu dissesse que a verdadeira história de Plutão começou justamente depois de termos desistido dele? Que essa tediosa bola de gelo se revelou um mundo com geleiras em movimento, montanhas de gelo da altura dos Alpes, uma atmosfera com compostos orgânicos e possivelmente um oceano inteiro de água líquida sob a superfície. Este caso não é sobre um planeta morto. É a história de um mundo que fingia estar morto. Para entender o impacto dessa descoberta, primeiro precisamos compreender por que todos tinham tanta certeza do contrário. Os argumentos eram sólidos. Primeiro, a distância. Plutão está a quase 6 bilhões de quilômetros do Sol. Lá, a luz é 1000 vezes mais fraca do que na Terra. Ou melhor, para ser mais preciso, 900 vezes. É um crepúsculo eterno. Em segundo lugar, o frio. A temperatura na superfície chega a 230 graus negativos. Sob um frio desses, o nitrogênio que respiramos congela e se torna sólido como uma rocha. E em terceiro lugar, o tamanho. Plutão é menor que a nossa Lua. Um corpo tão pequeno deveria ter esfriado até o seu núcleo bilhões de anos atrás. Ele simplesmente não teria como reter qualquer calor interno. Por isso, até o ano de 2015, o veredito científico era unânime. Plutão era apenas uma esfera de gelo e rocha, geologicamente inerte. Belo, mas morto. Interessante para os historiadores do Sistema Solar, mas não para os geólogos. Caso encerrado. Durante 85 anos, essa foi toda a nossa história. Um túmulo gelado e esquecido nos confins do Sistema Solar. E tudo teria continuado assim, se não fosse por uma única imagem, capturada no dia 14 de julho de 2015. Um registro que mudou para sempre tudo o que sabíamos. 9 anos de escuridão e no frio, quase uma década de voo para um encontro de apenas algumas horas. No dia 14 de julho de 2015, a sonda New Horizons passou por Plutão a uma velocidade de quase 50 mil quilômetros por hora. Não havia chance de frear, entrar em órbita ou fazer uma segunda tentativa. Tudo o que algum dia saberemos sobre Plutão visto de perto teria que ser registrado naquele único e breve instante. Uma única oportunidade. Depois disso, a sonda seguiu adiante, em direção ao espaço profundo, e iniciou uma lenta transmissão de dados que durou longos 15 meses. E então, quando as primeiras imagens detalhadas começaram a chegar à Terra, os cientistas viram algo para o qual nenhum livro didático os havia preparado. Bem ali, na superfície de Plutão, repousava um coração gigante e brilhante, uma planície imensa de nitrogênio congelado, com quase metade do tamanho da Europa, batizada mais tarde de Planície Sputnik. Mas o que realmente surpreendeu não foi o tamanho, foi a sua superfície. Ela era lisa, quase perfeitamente lisa. Não havia uma única cratera sequer. No Sistema Solar, a superfície de qualquer corpo celeste funciona como um passaporte, onde cada impacto de asteroide deixa um carimbo. Bilhões de anos de bombardeio deveriam ter deixado Plutão repleto de marcas, exatamente como aconteceu com a nossa Lua. No entanto, aquela planície estava intacta. E isso só poderia significar uma coisa: algo apagou todas as cicatrizes antigas, e fez isso recentemente. Mas o que isso significa exatamente? Os cálculos mostraram que a idade desta planície glacial é de menos de 10 milhões de anos, embora algumas partes possam ser ainda mais jovens, cerca de 1 milhão de anos. Em um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, isso não é apenas juventude. Significa que a superfície se renovou literalmente ontem. É como encontrar um hematoma fresco em uma antiga múmia egípcia. Havia algo de fundamentalmente errado naquela imagem. Quando as fotografias de alta resolução chegaram, o mistério se tornou ainda mais profundo. Toda a planície estava dividida em enormes células poligonais, com 10 a 40 quilômetros de extensão. Elas lembravam rachaduras em lama seca, mas cada fenda tinha o tamanho de uma cidade inteira. Foi então que os cientistas compreenderam. Aquilo não eram rachaduras, eram fronteiras, limites entre bolhas gigantescas de um gelo que ferve lentamente. Isso se chama convecção. Imagine um mingau grosso em uma panela, sendo aquecido bem devagar por baixo. A massa quente no centro sobe, se espalha, esfria nas bordas e volta a descer. Em Plutão, acontece exatamente o mesmo, mas em vez de mingau, temos gelo de nitrogênio. E em vez de apenas alguns minutos, o processo leva centenas de milhares de anos. O gelo mais quente e maleável das profundezas sobe pelo centro dessas células, enquanto o gelo frio e quebradiço afunda pelas bordas, formando aquelas fronteiras. O gelo é misturado constantemente, como em um caldeirão
cósmico gigante, apagando qualquer sinal de crateras. A superfície se movia, o gelo estava vivo, mas essa descoberta, ao resolver um mistério, acabou criando outro, muito mais inquietante. Para que essa fervura aconteça, mesmo que de forma extremamente lenta, é necessária uma fonte de calor vinda de baixo. Mas de onde viria esse calor em um planeta gelado e minúsculo, que deveria ter congelado até o núcleo há bilhões de anos? Algo estava aquecendo Plutão por dentro, e ninguém entendia exatamente o que era. Existe uma lei física simples. Objetos pequenos e quentes esfriam mais rápido do que os grandes. Uma xícara pequena de café esfria em poucos minutos, enquanto uma garrafa térmica grande mantém o calor por horas. Na imensidão do cosmos, essa lei funciona da mesma maneira. Marte, que tem o dobro do tamanho de Plutão, está geologicamente quase morto. A Lua, ainda maior, não passa de uma rocha fria há muito tempo. Segundo todos os cálculos, Plutão, um mundo minúsculo nos confins gelados do Sistema Solar, deveria ter congelado completamente e morrido há bilhões de anos. A única explicação possível para o calor seria o decaimento radioativo em seu núcleo rochoso, mas isso seria como o calor de brasas quase apagadas. Não seria o suficiente para derreter sequer um copo de água, quanto mais um planeta inteiro. Os modelos eram claros. Plutão era um fóssil cósmico, congelado para sempre, mas as imagens da sonda New Horizons revelaram algo que não se encaixava em nenhum modelo científico. No início, havia montanhas. Não eram meras colinas, eram cordilheiras gigantescas de gelo de água, com até 3.500 metros de altura, algo comparável aos Alpes. Só que estes Alpes se erguem em um planeta menor do que a Austrália. Sob uma temperatura de 240 graus Celsius negativos, o gelo de água por aqui é mais rígido que o granito. Ele é a própria rocha local. Mas para empurrar massas tão vastas para a superfície, é necessária uma energia colossal vinda das profundezas. É preciso um motor geológico em plena atividade, e esse motor funcionou até bem pouco tempo. Os picos afiados, que o tempo ainda não conseguiu suavizar, indicam que as montanhas não têm mais de 100 milhões de anos. Diante da idade do Sistema Solar, isso foi ontem. Dessas altitudes geladas rumo aos vales, assim como na Terra, deslizavam geleiras. No entanto, elas não eram feitas de água, mas de nitrogênio congelado. Plutão estava vivo, mas isso era apenas o começo. Quando a sonda enviou as imagens do hemisfério sul, os cientistas viram algo que simplesmente não deveria existir. Uma formação colossal, com 150 quilômetros de extensão e 4 quilômetros de altura, o Monte Wright. Mas ele não possuía um pico pontiagudo. Em seu lugar, havia uma depressão gigantesca, como se o topo tivesse desmoronado para o interior. O terreno ao redor também era estranho, irregular, acidentado e quase sem crateras de impacto. A superfície parecia ter sido inundada recentemente por algo denso e viscoso. Foi então que veio uma percepção inquietante. Aquilo não era uma montanha, era um vulcão. Mas não um vulcão como os da Terra. Trata-se de um criovulcão. Ele não espere lava incandescente, mas uma pasta gelada de água, amônia e metano. Um vulcão em um mundo onde não deveria existir calor sequer para derreter um floco de neve. Os dados indicavam que erupções poderiam ter ocorrido ali nas últimas centenas de milhões de anos. A ausência total de crateras em certos pontos significava que a superfície havia sido renovada há pouquíssimo tempo, e o Monte Wright não estava sozinho. Logo ao lado, erguia-se uma estrutura semelhante e ainda maior, o Monte Picard. Toda uma província vulcânica em um planeta que, por todas as leis da física, deveria estar morto. Imagine que você está no sopé desta montanha. Acima, o céu é absolutamente negro e o sol não passa da estrela mais brilhante. De repente, da cratera gigantesca no centro, começa a emergir lentamente, não fogo, mas uma massa gelada e viscosa. Ela é tão fria que se solidifica quase instantaneamente, formando novas elevações na superfície. Vulcões de gelo, movidos por um motor impossível. Plutão não era apenas geologicamente ativo, ele era algo completamente diferente. E a sua característica mais estranha não estava no chão, sob os pés, estava acima da cabeça. Lá no alto, em Plutão, não existe quase nada, apenas o vácuo. No entanto, é justamente nesse quase que se esconde todo o mistério. Este pequeno mundo gelado, com uma gravidade tão fraca que mal consegue manter as pedras na superfície, possui uma atmosfera, e ela se estende por 1.800 quilômetros para o alto, muitas vezes mais do que a da Terra. Ao mesmo tempo, a pressão na superfície é 100 mil vezes menor que a nossa. É praticamente o espaço sideral. E é exatamente aqui que a lógica se perde. Nesse quase vácuo, a sonda New Horizons encontrou clima de verdade, ventos, variações de temperatura e até camadas nítidas de névoa, flutuando umas sobre as outras como os andares de um edifício fantasma. Como? Como pode existir vento em pleno vazio?
A resposta estava bem ali, visível nas próprias fotografias. Quando a sonda observou Plutão por trás, contra a luz do Sol, ela viu algo que ninguém esperava: um brilho azulado. Um halo azul, fino e delicado. Não era a cor do céu como conhecemos aqui na Terra. Era uma névoa. A radiação ultravioleta do Sol, ao bombardear as raras moléculas de metano e nitrogênio nas camadas superiores da atmosfera, iniciava uma reação química complexa. Surgiam as tolinas, moléculas orgânicas complexas. E eram justamente elas, essas minúsculas partículas de névoa orgânica, que dispersavam a luz solar e criavam aquele brilho azul. Depois, lentamente, muito lentamente, elas se depositavam no solo, uma neve incessante que cai há bilhões de anos. Só que esses flocos não são feitos de gelo, mas de uma poeira orgânica marrom avermelhada. Essa neve cobre tudo. É ela que dá a Plutão seu famoso tom de ferrugem. Não é a cor da rocha, é a cor do céu que caiu sobre o chão. E este céu está em movimento. Em 2018, ao estudar imagens da planície Sputnik, cientistas notaram faixas escuras muito parecidas com dunas. Mas como o vento poderia deslocar sequer um grão de areia em uma atmosfera que quase não existe? Ele não poderia. A física em Plutão funciona de um jeito diferente. Quando o sol fraco aquece a superfície, o gelo de nitrogênio não derrete. Ele se transforma imediatamente em gás, sofrendo sublimação. O que ocorre é uma espécie de microexplosão. Esse pequeno jato de nitrogênio lança grãos de gelo de metano no ar, como a poeira que sobe após um estalo. Só então, eles são capturados por uma brisa leve, quase imperceptível, que os carrega para formar as dunas. Este é o único mundo que conhecemos onde as dunas não são obras do vento, mas sim do gelo que evapora. Mas Plutão não executa sua dança mais estranha sozinho. Seu parceiro é Caronte, seu satélite gigante. Ele é tão grande, com mais da metade do diâmetro do próprio Plutão, que o sistema é frequentemente chamado de planeta duplo. Eles sequer orbitam um ao outro da maneira tradicional. Ambos giram em torno de um ponto vazio no espaço entre eles, como dois atletas que giram um ao outro de mãos dadas. E nessa dança, eles trocam matéria. O polo norte de Caronte é coberto por uma imensa calota vermelha escura, apelidada informalmente de Mordor. Agora, sabemos o que ela é. O metano escapou da atmosfera de Plutão, percorreu 60 mil quilômetros pelo espaço, congelou no polo de Caronte e lá, sob a ação da luz ultravioleta, se transformou nas mesmas tolinas. Plutão literalmente sopra sobre seu vizinho, colorindo-o com sua própria cor. O mundo que pinta sua própria lua, com ventos que moldam dunas quase no vácuo, com o céu que desce lentamente sobre o solo em forma de neve orgânica. Cada novo detalhe tornava Plutão cada vez mais estranho, quase vivo. No entanto, a principal descoberta, sobre a qual os cientistas debatem até hoje, não foi feita na superfície. Ela estava escondida nas profundezas da escuridão. Toda essa atividade, as geleiras, as montanhas e até mesmo a atmosfera, precisa de um motor, uma fonte de calor escondida em seu interior. E a hipótese mais ousada, a mais inquietante, é que sob a crosta gelada de Plutão se esconde um oceano, não apenas uma camada de gelo derretido, mas um verdadeiro oceano de água líquida, com talvez 100 quilômetros de profundidade, existindo em completa e eterna escuridão. Mas como seria possível provar algo assim? Afinal, não temos evidências diretas. No entanto, existe uma pista muito intrigante. Lembra-se da planície Sputnik, aquele gigantesco coração de gelo? Pois bem, ela está posicionada quase exatamente em linha reta com Caronte. É como se Plutão estivesse sempre encarando o seu vizinho através deste ponto específico. E isso não é uma coincidência. Na dança gravitacional entre dois corpos, o lado mais pesado sempre acaba com o tempo, voltando-se para o seu parceiro. Imagine uma bola de basquete. Se você prender um peso em um dos lados e a fizer girar, a bola vai vibrar até que o movimento se estabilize, com o peso voltado para fora. A planície Sputnik funciona exatamente como esse peso para Plutão, mas aqui surge um paradoxo. O gelo de nitrogênio que forma a planície é mais leve que a crosta de gelo ao redor. Teoricamente, ali deveria haver uma falta de massa e não um excesso. Como isso pode ser possível? A única explicação é que, sob a fina camada de gelo desse local, esconde-se algo mais denso que o gelo, mas menos denso que a rocha: água líquida. Mas como ela consegue permanecer líquida a 230 graus negativos? Em primeiro lugar, por causa da amônia. Sabemos que ela existe em Plutão. Dissolvida na água, ela atua como um potente anticongelante, impedindo que o líquido congele. Em segundo lugar, e este é o fator mais importante, temos o isolamento. Uma pesquisa de 2019 mostrou que, sob a crosta gelada, pode ter se formado uma camada de hidratos de gás, uma espécie de rede de gelo, na qual as moléculas de gás ficam presas, como em uma gaiola. Essa camada funciona como um isolante térmico ideal, exatamente como as paredes de uma garrafa térmica. Ela pode ter preservado o calor residual da formação de Plutão ao longo de bilhões de anos. Ou melhor, não apenas preservado. Se os cálculos originais estiverem corretos, esse modelo torna a existência de um oceano algo quase inevitável.
E é aqui que chegamos ao limite, a uma ideia que provoca certa inquietude. Se esse oceano de fato existe, se ele está em contato com o núcleo rochoso de Plutão, e se esse núcleo ainda emite um calor residual, então temos em mãos os 3 componentes essenciais para a vida, tal como a conhecemos: a água como solvente, minerais vindos do leito rochoso e uma fonte de energia na forma de calor. São as mesmas condições encontradas nas fontes hidrotermais no fundo dos oceanos da Terra, onde a vida pulsa em meio à escuridão total, alimentando-se não da luz solar, mas da química. Há apenas 10 anos, a simples ideia de que Plutão pudesse oferecer condições habitáveis pareceria um completo absurdo. Hoje, este é um campo legítimo de investigação científica. Se estávamos tão enganados sobre essa pequena esfera gelada, lá nos confins do sistema, em que mais estaríamos errados? Quantos outros oceanos se escondem na escuridão eterna, apenas esperando para serem descobertos? Todo esse tempo, enquanto nós aqui na Terra discutíamos intensamente se Plutão era ou não um planeta, estávamos perdendo o foco principal. No ano de 2006, ele foi rebaixado oficialmente, e para muitos, Plutão simplesmente desapareceu do mapa mental do Sistema Solar. Tornou-se apenas uma nota de rodapé, uma curiosidade astronômica. Passamos 76 anos considerando um planeta, e quase 10 anos em debates acalorados sobre seu novo status. Mas não dedicamos sequer um dia para entender o que ele realmente é. Toda essa disputa sobre nomes sempre foi uma grande distração. Enquanto nos perdíamos em palavras, quase deixamos passar uma das maiores descobertas da história da exploração espacial. Antes da missão Novos Horizontes, a ciência planetária seguia uma regra simples e quase absoluta: o tamanho determina a complexidade. A lógica parecia óbvia. Mundos grandes como a Terra ou Vênus preservam o calor de suas profundezas por muito tempo. Esse calor alimenta vulcões, movimenta placas tectônicas e gera uma geologia complexa. Já os mundos menores esfriam rápido, como uma pequena brasa comparada a uma grande fogueira. Eles se tornam esferas rochosas frias e inertes. Sua história chega ao fim. Basta olhar para Marte, Mercúrio ou a nossa Lua. Todos eles são maiores que Plutão, e todos estão geologicamente mortos. Suas superfícies são repletas de cicatrizes antigas de asteroides, feridas que o tempo não apaga. E aqui está Plutão, minúsculo, o mais distante e o mais gelado de todos. Ele deveria ser o mais morto entre os mortos, um cadáver geológico congelado por bilhões de anos. Mas os dados da sonda New Horizons derrubaram essa ideia. Plutão se revelou o único nesta lista de mundos pequenos que ainda está vivo. E não está apenas vivo, ele é surpreendentemente ativo. Está transformando sua própria superfície agora mesmo, enquanto falamos. Isso não é uma exceção à regra, é a destruição da própria regra. Essa descoberta fez os cientistas olharem para as fronteiras do Sistema Solar com olhos completamente novos. Antes, acreditava-se que o cinturão de Kuiper, um anel gigantesco composto por centenas de milhares de corpos gelados além da órbita de Netuno, fosse apenas um cemitério de detritos espaciais, blocos de gelo mortos e inertes. Mas, se Plutão, sendo um desses corpos, revelou-se tão complexo, o que dizer dos demais? E quanto a Eris, que tem quase o mesmo tamanho? Ou Makemake e Sedna, que leva 11 mil anos para completar uma única volta ao redor do Sol? De repente, ficou claro que não estávamos diante de um cemitério, mas sim de uma classe inteiramente nova de mundos, sobre os quais não sabemos praticamente nada. Existe um padrão aqui. Toda vez que enviamos uma sonda a um objeto pequeno e frio, considerado monótono, como Encélado, Titã ou Tritão, ele se revelava incrivelmente complexo. Plutão foi o ponto alto dessa tendência. Isso significa que, lá fora, além de Netuno, pode haver não apenas dezenas, mas centenas, milhares de mundos potencialmente ativos, escondendo oceanos e uma geologia que sequer conseguimos imaginar. Afinal, qual é o verdadeiro horror de Plutão? Não são suas montanhas de gelo de água, nem suas geleiras de nitrogênio, e nem mesmo seu provável oceano sob a superfície, no qual, em teoria, poderia haver vida. O verdadeiro horror é a percepção de quão frágil era o nosso conhecimento, o quanto estávamos convictos de nossa própria razão, ao olharmos para o vazio e enxergarmos ali apenas o vazio. Plutão se revelou um espelho, e nele não vimos um mundo distante, mas sim a nossa própria presunção e cegueira. Ele nos ensinou a lição mais importante: as descobertas mais incríveis nos aguardam onde menos esperamos encontrá-las, no silêncio, no frio e na escuridão.